Estamos aqui em mais uma sabatina com os candidatos a vereadores da cidade do Recife. Hoje nós estamos recebendo João Paulo Lustosa, ele que é do Partido Novo e conterrâneo de Brasília Teimosa. João, muito obrigado por sua presença aqui na Rádio Brasília, seja sempre bem-vindo e valeu, né, por pausar aí um tempo. A gente sabe que campanha correria, mas para conversar, falar dos seus projetos para os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Brasília Teimosa. Tem que agradecer não, Vitor. Na verdade, quem agradece sou eu, essa oportunidade, porque todo aquele que quer ser funcionário do povo, né, através de um mandato eletivo, ele tem que estar disponível para falar para o povo e principalmente para ouvir o que o povo tem. Muito bem. Eu quero começar te perguntando quem é João Paulo Lustosa? Para uns, nome novo, para outros, já conhece, mas quero ouvir de você. Quem é João Paulo Lustosa? João Paulo Lustosa é um recifense, né, que ama muito sua cidade, nascido e criado em Brasília Teimosa, fruto dessa terra, de muita luta, de muita garra, de muita conquista. Meus avós, eles chegaram aqui na fundação de Brasília Teimosa, ainda na década de 50. Dr. Paulo Lustosa, meu avô, foi um dos primeiros advogados aqui do bairro. Minha avó, Niedja Barreto Lustosa, foi professora do Luiz Camões. E assim a minha família toda foi se enraizando aqui. Meu pai, Paulinho, né, também advogado, estudou na Chateaubriand, assim como minha mãe, Laura, que é professora. Então, João Paulo Lustosa é esse rapaz que está aqui à sua frente, que sua família, né, saiu do interior e veio para a capital, e na capital construiu toda a história da família, e a gente está aqui para dar continuidade. Então, através do estudo, me tornei bacharel em Direito, pós-graduado em Educação Transformadora, com mais de 30 cursos nas áreas de Gestão, Liderança e Educação, além de Segurança Pública. Fui policial militar por 6 anos, fui também oficial temporário do Exército Brasileiro, fui formado no CPUR de Recife, lá em Casa Forte, e atualmente eu sou policial rodoviário federal já há 8 anos e estou de volta aqui na minha terra depois de passar pelos estados de Santa Catarina, Tocantins. Voltei para cá em 2021 porque eu amo demais essa cidade. Muito bem. João, qual é a função de um vereador? As funções, na verdade, primordial do vereador são legislar, que é fazer as leis daquele município, daquela cidade, e também fiscalizar a atuação do Poder Executivo, que no caso da cidade é a atuação do prefeito e de seu secretariado. Então, por exemplo, se está faltando medicamento no posto de saúde, se a fila de creches está grande, ou seja, não tem vaga suficiente de creche para atender toda a população, isso é função do vereador fiscalizar e cobrar um posicionamento do prefeito da cidade. Basicamente, de forma bem simples para todos os ouvintes, todos os telespectadores da Rádio Brasília, é isso. Essas são as funções do vereador. Eu lhe perguntei porque numa sabatina muito passada, aí eu fui entrevistar o Caba, que estava candidato a vereador. Às vezes a pergunta parece até clichê, né? Mas o Caba não sabia quais eram as funções de um candidato a vereador. E aquilo me marcou muito, né? E aí, na maioria das vezes que eu vou sabatinar alguém, eu sempre pergunto, será que ele sabe o cargo que ele está querendo ocupar? Mas que bom que você é esclarecido. E aí, vereador também cria projetos, não é isso? Projetos de lei, muitas vezes adota a comunidade. Quais os projetos de João Paulo Lustosa, caso seja eleito, especificamente para a comunidade Brasília Teimosa? A gente somos uma rádio comunitária, então a maioria das perguntas vai ser baseada na nossa comunidade Brasília Teimosa. Mas quando você falar, você pode falar também de outras regiões, mas o foco é Brasília Teimosa. Quais os projetos de João Paulo Lustosa, caso seja vereador da cidade do Recife, para a nossa comunidade? Perfeito, Vitor. Inicialmente, eu gosto de dizer que eu carrego comigo os princípios e valores cristãos. Tive uma boa trajetória aqui na Igreja Católica, aqui de Brasília Teimosa, depois fui para a Igreja Batista Central de Brasília, e somados a esses princípios da Igreja, de Cristo, junto com os princípios e valores do Exército, da PM, da Polícia e da família, a gente elaborou nosso plano de propostas.
focado principalmente naquilo que a população mais necessita hoje, que é segurança. Então, eu estou na área de segurança já há quase 20 anos, então a gente tem uma boa experiência nessa área, uma bagagem, digamos, bem razoável, e a gente está cansado de ver aqui nossos jovens sendo mortos, sendo consumidos pelas drogas e sem ter um rumo na vida, sem saber o que fazer. Então, inicialmente, a gente precisa parar com essa sangria, que está tendo aqui no bairro, morte atrás de morte, e isso se faz com segurança. E um dos principais pontos de segurança que a gente entende é aproximar a comunidade da polícia e a polícia da comunidade. Antigamente, quando eu era mais novo, o pessoal dizia assim: se tu não fizer isso, eu vou chamar a polícia. E aí se criou uma imagem ruim do policial, como se o policial fosse mau. Na verdade, hoje eu digo a minha filha: se você se perder em algum lugar, procura um policial. Então, a gente entende, eu entendo, minha equipe entende, que a gente precisa que polícia e sociedade e comunidade estejam mais próximos. Então, a gente adotou lá no estado do Tocantins um projeto chamado Criação do Conselho de Segurança Comunitária. Esse é um projeto que a gente pretende criar aqui para Brasília Teimosa, não só para Brasília, mas para cada bairro, para trabalhar a segurança de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada bairro. E aí você pode perguntar: João, como é esse conselho? E o conselho é o seguinte: existem os membros natos do conselho, que são um representante da Polícia Militar, um representante da Polícia Civil, um representante da Guarda Municipal, das demais forças de segurança. Além disso, existem representações dos diversos setores dessa comunidade. Exemplo: representante dos evangélicos, representante dos católicos, representante do Conselho de Moradores, representantes de demais associações culturais, representante dos comerciantes. E esse conselho ele se reúne mensalmente. Para quê? Para debater como está a violência no bairro e o que é que pode ser feito para melhorar. Se, por exemplo, vão instalar câmeras de segurança nos principais pontos da comunidade, para que a primeira companhia do 19º Batalhão, que fica aqui no Pina, perto do JCPM, conhecido como Núcleo, possa estar monitorando nossa comunidade por inteiro em tempo real. Isso foi feito lá e foi um sucesso. Conseguimos desvendar crimes em tempo recorde e conseguimos inibir a prática de muitos outros delitos. É um monitoramento 24 horas e que é um investimento a baixo custo. Lá, no caso, a gente fez em parceria com o Poder Judiciário, através de verba de condenação de empresas que foi revertido para o Conselho de Segurança Comunitária e foram compradas câmaras. Então foi praticamente a custo zero. Mas a gente precisa se organizar. Você quer fazer pergunta? Eu posso continuar. Você que manda. Você que manda. Então, ainda com relação à segurança, beleza, a gente está trabalhando a forma ostensiva ali da segurança. A gente já está implantando um vídeo monitoramento, a comunidade está com uma proximidade maior com os policiais estão mais dentro do convívio da sociedade, beleza. E os jovens que estão na escola, que estão naquela fase de adolescência e tal, como é que a gente vai impedir que as drogas e a criminalidade sejam atrativas, digamos assim, para ele? Como é que a gente vai coibir isso? E aí eu já entro no próximo ponto, que é a base de tudo para mim, que é a educação. Eu sou um incentivador das escolas cívico-militares. Por quê? Porque eu vejo que dá resultado. Você foi aluno do Colégio da Polícia Militar, você vê como é diferente. Lá não se ensina só português, matemática, história, geografia, dentre outros. Lá, em parceria com as famílias, é uma forma de complementar a formação do caráter desse jovem que está em processo de formação. Então, se a gente consegue, por exemplo, fazer uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com a Guarda Municipal, para que eles adotem, digamos assim, uma escola municipal aqui no bairro, porque a gente está falando de município, tá? Então a gente está falando de educação até nível municipal, até o 5º ano. Mas se a gente faz isso com as escolas daqui, as escolas José de Castro, Enoque Coutinho, Humberto Gondim, se a gente consegue adotar, através das escolas cívico-militares, essas escolas,
a gente começa a ensinar para as nossas crianças não só os direitos que elas têm, mas também os deveres e as responsabilidades. Eu sou do tempo, Vitor, que bença pai, bença mãe, bença avó, bença tio. Eu sou do tempo que quando a gente jogava a bola no meio da rua e a bola batia no portão do vizinho e o vizinho reclamava, a gente ficava caladinho, baixava a cabeça e entrava, por respeito por ser mais velho. E hoje em dia o respeito tem se perdido. Então, eu entendo que uma das formas de resgatar esse respeito, essas boas práticas, que tinha na educação antigamente é isso, é colocando profissionais sérios, não só da área de segurança, mas de outras áreas, de outras categorias que têm esse compromisso, esse comprometimento com a formação do caráter da pessoa para contribuir, colaborar com os professores e com a família na formação de jovens. Assim a gente trabalha a forma ostensiva do crime que já está acontecendo e previne que outras pessoas possam se interessar ou achar atrativo entrar para ver o crime. Esses são dois pontos básicos que eu entendo que precisam ser feitos aqui. Para por aí? Não. Eu entendo que outra prática que ajuda muito na formação do caráter e ajuda principalmente a ter um fortalecimento, uma força mental tremenda, é a prática de esportes. Você vê que quem faz jiu-jitsu, judô, karatê, futebol, os atletas de alto rendimento, todos eles têm uma característica em comum. Eles são muito disciplinados, são muito regrados, são muito focados. E às vezes o que pode estar faltando para os nossos jovens daqui do Brasil Teimosa, que tem um potencial gigante, é desse foco, é de regras, é de limites. Então, se a gente insere, por exemplo, aqui no bairro, o projeto Brasília Olímpica, incentivando que os nossos jovens possam praticar arremesso de peso, salto em altura, corrida de 100 metros rasos, dentre tantas outras modalidades que tem nos esportes olímpicos, quem sabe daqui a pouco a gente não tem medalhistas olímpicos que saem daqui da nossa comunidade, tirando pessoas que estariam indo para o lado errado, para o lado da criminalidade e morrendo cedo e colocando ele numa trajetória de sucesso. Então esses são muitos projetos que a gente tem, como por exemplo a gente tem projetos para fazer com que o nosso jovem, já chegue na escola de ensino médio já preparado para um ensino técnico profissionalizante, em parceria com as empresas privadas, para que quando eles saírem das escolas já sejam aproveitados pelas grandes empresas e façam já o seu futuro a partir daí. Não fiquem naquela, terminei o terceiro ano, terminei os estudos e pronto. Não é bem assim. A gente, quando termina o terceiro ano, é que começa a vida, começa a responsabilidade, que começa a chegar boleto para pagar. Então a gente tem que preparar os nossos jovens para poder pagar seu boleto, para poder pagar seu aluguel, para poder comprar sua própria casa, para poder comprar seu carro, sua moto e viver bem. Então a gente não pode deixar o nosso jovem terminar o terceiro ano e ir embora. Mas isso não começa só no ensino médio, isso começa na educação básica, na educação fundamental. Muito bem, esses foram alguns projetos só que alguns você tem, Bacana, João. Agora eu queria conversar sobre algumas problemáticas do bairro. Vamos lá. Sai ano, entra anos e as situações elas continuam. Eu tenho aqui um ponto, por exemplo, do lixo na orla de Brasília Teimosa. Você vê que nós somos um ponto turístico muito forte e dia de domingo, quando a gente vai caminhar, pedalar, é fezes de cachorro, é metralha, é sofá. O que o vereador, caso eleito João Paulo, pode ajudar a comunidade a acabar com isso? Seria uma multa? Você acha que colocando uma multa naquele que insiste em sujar a orla, ele não faria mais e assim seguiria de exemplo para toda a sociedade? O que você tem a dizer para solucionar esse problema dos lixos na orla de Brasília Teimosa? Vitor, você está coberto de razão, Isso espanta, digamos assim, o turista, que vem de fora e que poderia estar movimentando nossa economia, gastando dinheiro aqui no bairro, deixando dinheiro dele aqui no bairro, ele acaba não vindo mais ao se deparar com essas situações de lixo aí na nossa orla. Porém, eu não acho que a multa é algo que resolva de imediato. Eu acho que é uma questão cultural que envolve também a educação. O povo daqui de Brasília Teimosa, ele não foi educado com essa cultura de
sair de casa com o seu cachorro, com um saquinho para quando o cachorro fizer suas fezes lá, ele apanhar e jogar no lixo dele. Ele não foi educado para isso. Ele, digamos assim, até pela falta de oferta pública há um tempo atrás, de coleta de metralha, coisa do tipo, ele se acostumou a jogar lá na orla, porque lá na orla o pessoal passa para pegar. Então, assim, eu sou um entusiasta da educação. Eu acho que multa e coisa do tipo seria a última possibilidade. Eu acho que teria que se fazer um trabalho de conscientização casa a casa. Casa a casa. Você vai ver agora, ano eleitoral, os vereadores vão de casa em casa. Eu tenho certeza disso. Vão de casa em casa pedir o voto do eleitor. Então, por que não faz um projeto de lei, né, ou algo do tipo, né, que vise conscientizar a população de como ela deve proceder com o descarte do seu lixo? Né? Ela fez uma reforma em casa, tal, tá ali aquela metralha, e aí, o que você vai fazer? Né? Tem um serviço da prefeitura que passa e recolhe. Né? Será que o povo sabe disso? Ah, é um sofá velho, uma geladeira velha. Tem um serviço da prefeitura que passa lá e recolhe também. É só acionar. Né? Tem um número, que eu só não me lembro agora o número desse serviço, mas tem um númerozinho que a pessoa liga, gera o protocolo e a prefeitura vai lá e recolhe. Então, mas será que a população sabe disso? Né? Será que foram lá conscientizar? Então, assim, eu, como sou pós-graduado em educação transformadora, eu não tenho como não acreditar que é possível ser transformado pela educação. Então, o primeiro ponto é isso, é fazer um projeto de conscientização. Feito o projeto de conscientização, coloca as câmaras para fiscalizar e tal, e pontualmente, pode-se pensar não numa multa, mas, por exemplo, num serviço alternativo. A pessoa que sujou é a pessoa que vai limpar, ou coisa do tipo. Né? Não sei se é possível do ponto de vista legal, né, essa pena, digamos assim, né, mas eu acho que não seria uma pena, seria uma prestação de serviço. Né? Então, se for flagrado ali jogando lixo, uma advertência por escrito. Né? Foi flagrado novamente, então a pessoa vai se responsabilizar por ela mesma ter aquilo tudo. E aí assim sucessivamente. É algo que a gente precisa não vir com solução pronta, mas trazer para o debate. É ouvir a população, que são os principais afetados com essa questão, e ouvir qual é a sugestão que a própria população brasileira teimosa tem para solucionar esse problema. Eu acho que quem vem com a receita de bolo, né, corre um grande risco de errar. Eu acho que a política transformadora ela se faz ouvindo as pessoas. Né? Então, falei algo que pode ser feito, mas não é algo que está engessado que não pode mudar. Pelo contrário, essa é uma ideia que pode ser aprimorada ouvindo a população. Transporte público. Olha, você acompanha a questão dos ônibus na comunidade. A empresa Borborema, eu costumo dizer que sou inimigo dela, porque eu não utilizo transporte público, sabe? Mas ou empresazinha para só mandar ônibus sucateados para cá. Aí, de vez em quando, a gente tem que ir lá noticiar que o ônibus quebrou, coisa e tal. Você fala, demora. Caso João Paulo eleito, o que é que a população de Brasília teimosa, que pega Brasília como da Boa Vista, que pega o Prazeres, Boa Viagem, pode esperar de melhorias? Isso mesmo, Vitor. Eu participei ativamente das discussões, entrei em contato com o pessoal do Grande Recife, inclusive, né, só para esclarecer, o Grande Recife, consórcio, ele é vinculado ao Estado, ao governo do Estado. Ele não está debaixo da cobertura do poder municipal, e sim do poder estadual. Só que os vereadores eles não podem ficar indiferentes a esse problema, porque tudo acontece nos bairros, tudo acontece na cidade. Então, uma das coisas, Vitor, que tem que se fazer é sentar à mesa com o Grande Recife, chamar a Borborema e outras empresas, porventura Veracruz, sei lá, e outras, para conversa e dizer assim, ó, a gente já está conversando aqui há muito tempo e até agora não teve uma solução. Né? O povo não pode ficar esperando tanto tempo assim. Né? Existem em alguns estados já as paradas inteligentes, não sei se você já ouviu. Aqueles painéis de propaganda que tem nas paradas de ônibus, ele funciona também como um painel informativo sobre o tempo que aquele ônibus vai chegar naquela parada. Isso aí é feito via GPS instalado nos ônibus, e em toda parada que aquele ônibus, né, tem que parar, a população ao chegar na parada já sabe em quanto tempo aquele ônibus vai demorar para chegar. Então isso faz com que a pessoa não fique esperando feito besta, sabendo que o ônibus vai chegar daqui a meia hora. Se bem que meia hora para mim, Victor, já é um absurdo,
a pessoa tem que esperar meia hora por um ônibus, tem que esperar uma hora e meia. Tá? Mas, a título de informação, a pessoa saber, né? Opa, passei na parada, vai chegar daqui a meia hora, vou aproveitar para comprar mais alguma coisa aqui. Então, assim, a pessoa otimiza o tempo dela, porque tempo é dinheiro, né? Tempo valioso. Exato. Além disso, por que tem tão pouco ônibus rodando aqui na Brasília, se há um tempo atrás tinha mais? Né? E deixar claro que aqueles dados que são oferecidos, que são mostrados, né, pelo Grande Recife, que boa parte da população sai daqui para pegar ônibus lá na avenida, a população só faz isso porque o ônibus demora. E o povo não vai ficar aqui esperando, feito besta, até a hora que o ônibus quiser vir. Né? Então a gente tem que demonstrar que há uma demanda interna e que se estiver passando mais ônibus, os ônibus vão estar sendo cheios, não vão estar saindo daqui vazios. E se for o caso, Vitor, eu até sou adepto de se pensar, né, em instituir os micro-ônibus. Tá? Porque, caso eles aleguem que os ônibus estão indo muito vazios, o micro-ônibus tem uma capacidade menor, né, de passageiros, mas teria uma quantidade maior de ônibus fazendo esse percurso. Só que o micro-ônibus não é van, não é Kombi, não é informalidade, não. É micro-ônibus decente que permita que a população vá e volte ao seu destino com dignidade. Ninguém está falando aqui em levar o povo de qualquer forma, não. Não é isso. É dignidade no transporte e dignidade também tem a ver com a pessoa esperar menos. Então, se for interessante, né, que a empresa coloque o micro-ônibus para que a pessoa espere menos, né, e esse serviço atender bem a população, então por que não? Por que não? Né? Vamos falar de saúde agora? Vamos embora. Djalma de Holanda Cavalcante e Bernardo Vangueira. Você conhece? Conheço demais. São as duas unidades de saúde aqui da Brasília Teimosa. Perfeito. A gente recebe queixas, João, dos moradores falando que o exame para sair é muito tempo, né? Já fiz várias matérias de folha de ofício faltando na unidade. Você, filho de Brasília Teimosa, você eleito vereador da cidade do Recife, quais são os seus projetos para melhorar o funcionamento dessas unidades de saúde aqui na comunidade? Perfeito, Vitor. De antemão, eu sinto na pele a dor de quem trabalha no posto, porque muitas vezes o funcionário que trabalha no posto, agente de saúde, ele não tem condições de trabalhar. Falta medicamento, falta insumo, falta papel, falta ar-condicionado, quebra, fica um tempão o pessoal lá trabalhando no calor. Então a primeira coisa que tem que se fazer é olhar para a dignidade do trabalhador dos postos de saúde. Porque se a pessoa não tem dignidade para trabalhar, como é que ela vai atender bem o cidadão, que também não tem dignidade para ser atendido? Então a primeira coisa é olhar como é que está a situação dos agentes de saúde, dos profissionais que trabalham nos postos, tanto no Djalma quanto no Vanli, para ver o que é que está precisando para que eles desempenhem bem o seu trabalho. A gente não tem como exigir um trabalho de excelência de um profissional se ele não tem os meios adequados para fazer esse trabalho acontecer. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente tem que entender que o privado, quando se fala em privatização, se cria um monstro, certo? Está falando em privatizar o posto? Não estou falando em privatizar o posto. Eu estou falando que existe uma rede de hospitais e de clínicas e de laboratórios privados que durante o período noturno eles ficam ociosos, eles ficam sem receber praticamente ninguém, mas a gente já tem toda a estrutura pronta para atender as pessoas. Então por que não otimizar o atendimento, melhorar a rapidez do atendimento desses exames, fazendo parceria pública, prefeitura, com essas clínicas e hospitais particulares, para que nesse período noturno, onde a demanda dos próprios hospitais é menor, dos hospitais particulares, eles possam atender quem está na fila do posto de saúde esperando um exame, por exemplo. Entende, Vitor? Então é isso. A prefeitura faz o repasse da verba daquele exame para a clínica vai fazer o exame. É o famoso ganha-ganha. Ganha a prefeitura, que diminui a fila, ganha a clínica particular, porque vai estar fazendo mais exame, vai estar recebendo por isso, e principalmente ganha o cidadão, que não vai ter que estar esperando 3, 4, 5, 6 meses para poder fazer um exame.
Vamos falar de cultura agora, João. Olha, nós temos aqui no nosso bairro, né, um acervo de talentos. A gente tem balé de veras, sereias teimosas, maracatu do Cepom, maracatu da turma do Flau. E a gente percebe que essas pessoas, essas instituições, né, esses movimentos de cultura de resistência aqui da nossa comunidade são um pouco desamparados, esquecidos, né, pela gestão municipal. Às vezes é lembrado no São João, ainda é uma batalha danada para entrar, tem que fazer votação, isso e aquilo outro. Vamos falar da cultura. João, ser eleito, o que você vai fazer para dar uma assistência a esse povo balé de veras que é de gerações e gerações? Antes de eu nascer já existia, sei na infância já tinha o balé de veras. Qual o projeto de cultura para a nossa comunidade Brasília Teimosa? Vitor, é uma burocracia, eu falo porque a gente tentou fazer alguma coisa esse ano e é uma burocracia terrível para você conseguir cadastrar uma instituição dessa, como a Balé, por exemplo, para que ele possa poder ser contratado, né, pela própria prefeitura para poder realizar o seu show, seu evento. Então, a primeira coisa é desburocratizar esse cadastro dessas instituições e junto à prefeitura. Segundo, a gente precisa ter critérios objetivos de quais são os grupos que podem ser, digamos assim, contratados para cada tipo de evento. Porque hoje o que parece é que quem tem mais conhecimento, né, lá na prefeitura acaba tendo prioridade com relação a outros grupos. Tá? Então a gente precisa ter clareza em por que está sendo escolhido porque o grupo A está sendo escolhido para dançar, tocar, cantar 30 vezes durante o São João, o Carnaval, e o grupo B só foi uma vez ou não foi nenhuma. Então a gente precisa ter clareza nisso, né? Segundo, Vitor, novamente eu falo da parceria público-privada. Existem diversas instituições privadas com dinheiro, com recurso disponível para investir na cultura, né? Faculdades, universidades e até algumas instituições do Serviço S têm recurso para investir, né? A própria Lei Rouanet, ela deveria servir para isso, para incentivar a cultura popular e não para beneficiar grandes cantores, cantoras, grandes bandas que já estão podres de rico. Então a gente já tem ferramentas aí disponíveis para incentivar a permanência dessa cultura já de gerações, como o Balé de Veras, por exemplo. E por que não está chegando recurso da Lei Rouanet para ajudá-los? Entende? Mas por que se paga a Lei Rouanet para atriz, para filme de ator famoso e tal, e não faz chegar esse projeto? Se for por falha nossa, né, por, digamos assim, pela questão burocrática, não ter todos os documentos, tudo direitinho, então o povo precisa saber isso para poder regularizar e poder concorrer. Agora, se não for por essas questões, se for por questão, os mais próximos de mim tem, quem está mais distante não, isso aí está errado. Então, acho que a gente tem que usar o que já se tem, né, como, volto a falar, a Lei Rouanet, verba cultural da Secretaria de Cultura Municipal, para incentivar a manutenção e ampliação da cultura. Eu acho que o caminho é por aí. Muito bem, você falou de religião, de igreja, né? Foi um cara, foi católico, hoje é evangélico. Eu queria perguntar sobre um povo que ainda no Brasil existe muita discriminação, que é o povo de matrizes africanas, candomblé. Aqui em Brasília Teimosa nós temos muita terreiro, né, de Umbanda. E caso você eleito, veja, por que essa pergunta? O ex-presidente do Conselho de Moradores de Brasília Teimosa, ele postou em suas redes sociais quando uma mãe de santo foi no beco ali do Josué de Castro, naquela escola de Josué de Castro. Naquele beco, ela fez um ato de despachar ali o trabalho dela, enfim, a religião dela. E ele automaticamente publicou nas suas redes sociais, dizendo que, não sei o que, vamos ter mais atenção e não poluir o nosso bairro, coisa e tal.
E aí, por que essa pergunta? Caso você, eleito vereador da cidade do Recife, você falou tanto de igreja, de cristão, um pai de santo procurar o seu gabinete, bater na porta, opa, João Paulo, tudo bem? Sou o pai de santo do terreiro, não sei o quê, estou precisando disso, daquilo outro. Você ajudaria, ou porque é cristão, como muitas pessoas insistem em separar isso? Eu sou cristão também e acredito que o nosso Deus é um só. É o Deus do macumbeiro, do evangélico, do protestante, da Umbanda, do que for. Você negaria ajuda ou você ajudaria, João? Vitor, o Brasil, ele é um país leigo ou laico, digamos assim. Então, o Brasil ele não tem uma religião oficial. É diferente do povo de Israel, por exemplo, que tem uma religião, né, como religião oficial, né, que é o judaísmo. Então, o Brasil, toda a liberdade religiosa, na verdade, é um direito fundamental. Então, cada um pode expressar a sua fé da forma que lhe convier, né, da forma que, desde que respeite os direitos dos demais de fazer a mesma coisa. Então, eu entendo que o respeito, ele é uma via de mão dupla, é a via de mão dupla, é a via de mão dupla. Então, o direito de um acaba quando começa o direito do outro. Um vereador, né, embora ele seja eleito por determinados, digamos, territorialmente, a pessoa da Brasília Teimosa foi mais votada na Brasília Teimosa, não quer dizer que ele só vai atender o povo da Brasília Teimosa, não. Ele é um vereador da cidade do Recife e representa todos os recifenses. Então, o meu gabinete, Vitor, ele está, na verdade, ele está pela fé, né? Porque a fé, em Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Essa é a minha fé. Então, pela fé, o meu gabinete, eu já falo meu gabinete porque a gente crê na eleição, crê que a gente vai ser eleito. Então, meu gabinete vai estar aberto para todos os recifenses, independente de religião, raça, cor, credo, profissão. Defenderei sempre os meus valores, os meus princípios, respeitando os valores e os princípios do outro. Acho que eu respondi a Coisa boa, respondeu muito bem claro. Eu vou até falar aqui porque eu citei a questão do ex-presidente, porque como é que você representa a comunidade de Brasília Teimosa e tem esse tipo de preconceito, né? Aí na época depois a mulher disse, olha, me tire das suas redes sociais, aí ele foi lá e apagou, mas fica marcado, a gente não esquece, né? E geralmente eu faço essas perguntas relacionadas a preconceito religioso, que a gente sabe que intolerância religiosa no Brasil é crime a todos que passam por aqui na Rádio Brasília Teimosa. João, não vou mais tomar o teu tempo, sei que você está corrido com outros compromissos de campanha, mas antes de finalizar essa nossa sabatina, eu lhe darei, na verdade, 2 minutos para que você explique para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente na Rádio Brasília, por que João Paulo deve ser eleito vereador da cidade do Recife. Você tem 2 minutos e pode falar do seu número. Gente, mais uma vez aqui parabenizar, antes de fazer meu encerramento, Vitor, o seu trabalho, pela seriedade com que você conduz e pela imparcialidade que você trata as questões do bairro. O jornalismo sério é um jornalismo imparcial. Então continue assim, continue firme, que eu já disse várias vezes, você tem um futuro brilhante, você tem um sucesso gigante por aí. E eu agradeço a oportunidade e agora falo para toda a população de Brasília Teimosa, né? Eu resolvi entrar na política porque eu cansei de ficar apenas criticando e não vendo nenhuma ação concreta, uma ação que de fato fizesse bem para a população. Graças a Deus eu estava muito tranquilo na minha profissão como policial rodoviário federal, com respeito dos colegas, com respeito da sociedade, né? Graças a Deus dando para pagar minhas contas sem problemas, né? Porém eu estou pensando aqui no futuro das minhas filhas, Vitor. Tenho 2 filhas, né? Nicole tem 11 anos, Isabela tem 1 ano e meio. E não só das minhas filhas, mas no futuro de toda uma geração que está aí. Se a gente não colocar pessoas honestas, pessoas decentes e pessoas preparadas, comprometidas, trabalhadoras na política, a gente vai ver o que a gente já tem visto, a corrupção imperando, a corrupção dominando tudo e faltando
o básico para grande parcela da população. Faltando remédio no posto de saúde, faltando médico, faltando segurança nas escolas, faltando segurança nas ruas, faltando segurança às vezes até dentro de casa, Vitor. Educação, às vezes faltando merenda, não tendo vaga de creche para todo mundo. Então, muitas vezes, Vitor, a mãe, a dona de casa, ela gostaria muito de trabalhar, de deixar o filho na creche para poder trabalhar, mas a mãe acaba se sacrificando, tendo que ficar em casa, cuidando dos filhos, impedida de aumentar a sua renda, de estar trabalhando fora para aumentar a renda, porque não tem vaga na creche. E por ser uma mãe zelosa, não quer deixar o filho com qualquer um. Então, esse é o verdadeiro trabalho do vereador, é sentir a dor do povo, sentir a necessidade do povo e trabalhar na Câmara para que isso de fato aconteça. É claro, praças são importantes, parques são importantes, o Compaz é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente precisa ver a necessidade básica, aquilo que o cidadão mais precisa, aquilo que o cidadão mais está sofrendo e resolver esse problema. É inadmissível ver nossos jovens morrendo, ver nossos jovens no tráfico, ver jovens tão talentosos com o futuro brilhando pela frente. Quantos amigos eu já perdi aqui? Quantos amigos que cresceram comigo, jogaram bola comigo, tomavam banho aqui na piscina do Chapa, na piscina do Canhão, jogava bola no barrinho, jogava capoeira comigo no grupo Capoeira Mestre Dori e agora não estão mais aqui porque morreram. Então, o meu objetivo na política é isso, é trabalhar com seriedade para fazer aquilo que eu sempre fiz, mas nunca precisei mostrar. Porque eu consertava, Vitor, cadeira quebrada, quando a cadeira ainda era de madeira, lá no João Bezerra, voluntariamente nas férias, mesmo sem estar no João Bezerra. Mas era uma forma de ajudar a comunidade. Eu, na Igreja Batista Central do Brasil Teimosa, a gente iniciou um projeto onde a gente tirava jovens das drogas, levava para casa de recuperação e depois pedia alimento para manter ele lá no projeto, né, de casa de recuperação. Eu dei aula a R$1, aula de cursinho preparatório, a R$1 de direito, para poder ajudar a construção da igreja. Então, assim, sempre trabalhei para o povo e quero continuar trabalhando para o povo agora na Câmara de Vereadores do Recife. Então, um forte abraço para todos vocês e obrigado pela oportunidade. Principal, o seu número para os telespectadores, caso aqueles que gostem votem em você. Conheça mais da minha história, siga nas redes sociais, @joão.paulo.lustosa. Conheça nosso trabalho, nossa família é daqui, família Barreto, família Lustosa, família Lindolfo. Todas as raízes são aqui na Brasília Teimosa. E dia 6 de outubro é hora do novo Recife, o Recife da Esperança. É 30, 3, 2, 1. A contagem regressiva para o novo Recife. Forte abraço, que Deus abençoe vocês. Muito bem, muito obrigado, João, por sua participação aqui. Independente de política, a Rádio Brasília é sua casa, seja sempre bem-vindo aqui, até porque você é nosso parceiro quando a gente precisa de matéria lá da PRF, você sempre nos ajuda, enfim, seja sempre bem-vindo à Rádio Brasília. Desejo do fundo do meu coração que você seja um dos vereadores eleitos e represente muito bem a nossa comunidade. Valeu, muito obrigado, irmão. Essa foi mais uma série de Sabatina aqui na Rádio Brasília Teimosa, a rádio preferida da galera. É a Rádio Brasília na cobertura das eleições 2024.